Olá, bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de geoprocessamento. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre o sistema de projeções UTM. Coordenadas. As coordenadas elas podem ser cartesianas, né? X, Y, Z, igual a gente aprendeu nas nossas aulas de matemática. Coordenadas geodésicas, vinculadas a um sistema geodésico, né? Como apresentado na primeira aula, geralmente vinculadas a um geóide. Coordenadas planas, muito utilizada nos mapas, né? Quando a gente abre um mapa e tem aquelas linhas cortando o mapa, né? Quadriculando o mapa, são as coordenadas. Coordenadas do UTM, que tem como referência geralmente o norte e o leste, e as coordenadas topográficas. Aqui, sobre o sistema de coordenadas cartesianas, então aqui é uma projeção, né? No modelo esferoide do planeta, que é mais fácil da gente visualizar. Então nós temos a coordenada Y, né, referenciando aqui os meridianos, a coordenada X, né, os nossos paralelos, o Z, o eixo de rotação da Terra, e o ponto P, que é o nosso ponto de localização. Com isso a gente consegue identificar a nossa posição no planeta Terra. Aqui uma referência. Ou seja, nós temos aqui nosso meridiano de Greenwich, a latitude, né? A latitude norte e sul, a longitude leste e oeste, eixo de rotação, ponto P. Então isso nos permite nos localizar na superfície terrestre, né? Esses são os sistemas de coordenadas geodésicas. Aqui temos um exemplo de um sistema de coordenadas plana, né? Ou seja, você tem aqui o Polo Norte, o Polo Sul, o meridiano central, e aqui o meridiano central é o meridiano central desse fuso, né? A linha do Equador e a variação, ou seja, varia de 0 a 90 graus ao norte e de 0 a 90 graus ao sul. O que é importante ressaltar aqui? Que no sistema de coordenadas planas, quando a gente vai contar isso em quilômetros, ele parte do zero para o norte até 10 mil quilômetros, e quando é para o sul, é o contrário, de 10 mil quilômetros para zero. Por que isso? Para evitar números negativos e facilitar o cálculo. E quando a gente vai falar de leste e oeste, os fusos eles iniciam no meridiano em 500 quilômetros, aumentando até 900 para leste e até 100 para oeste, ou seja, você evita números negativos. Então, dentro de um fuso de 6 graus de longitude, nós temos essas variações de 800 quilômetros, sendo que inicia no quilômetro 500 no seu meridiano central. Aqui a gente já está tratando do sistema UTM, que é o Sistema Universal de Mercator. Qual que é a ideia desse sistema? Mercator, quando imaginou como poderia projetar o globo terrestre, ele imaginou o globo dentro de um cilindro, né, onde esse cilindro seria transversal ao planeta, né, ao eixo de rotação do planeta Terra, e assim ele consegue fazer toda uma projeção da superfície terrestre, permitindo que a gente obtenha esse tipo de resultado. Então aqui nós temos o sistema de projeção, sistema de coordenadas UTM. Ele é composto por 60 fusos com 6 graus de longitude cada, ou seja, ele vai se tornar similar ao sistema de coordenada plana que eu apresentei anteriormente. Ele tem aqui o seu eixo no Equador, indo até 80 graus, 84 graus ao norte e menos 80 graus ao sul. Aí você pode me perguntar, mas Carlos, não deveria dividir ao meio? Mas é que como a Terra é um geóide, né, você tem, a partir do eixo do Equador, você tem uma dimensão maior ao norte do que ao sul no nosso planeta. E aqui a gente tem um detalhamento maior disso, né? As coordenadas representam sempre o norte ou o sul e sempre ao leste. A gente não se referencia ao oeste. Ele serve para evitar ordenadas negativas, ou seja,
10 milhões de metros ou 10 quilômetros a partir do Equador, como eu coloquei, sempre partindo do Equador para o norte, nós vamos contar de 0 a 10 mil quilômetros, e quando for para o sul, nós vamos começar em 10 mil quilômetros e ir regredindo até 0. E do meridiano central do fuso, né, nós temos aqueles 60 fusos, cada fuso tem um meridiano central, nós vamos contar, a partir desse meridiano, ele começa em 500 quilômetros. Então ele reduz a oeste e aumenta a leste. E isso evita essa parte de números negativos. Aqui nós temos uma referência bem interessante a isso, né? Ó, varia de 0 a 80, aqui a gente tem 8 mil quilômetros, começa em 10 mil quilômetros e vai regredindo, e o meridiano central. Aqui uma coisa interessante, de forma da gente tentar reduzir as distorções dessa abertura da superfície, né, dessa projeção da curvatura da Terra na superfície, nós conseguimos calcular um coeficiente de redução. O que é esse coeficiente de redução? Ele permite que o cálculo de área e de comprimento seja melhor ajustado após ser feita essa projeção no campo plano, né? Então, como vocês podem ver, o nosso fuso tem 668 quilômetros de largura, né? Nós temos o nosso meridiano central. No meridiano central, o coeficiente de redução é 0,996, né? E aí você tem uma redução desse coeficiente até o valor de 1, até o meridiano de secância. Esse meridiano de secância fica a 1 grau e 37 minutos do meridiano central. E isso é aplicado para todos os fusos e para todos os meridianos, tá? E a partir desse meridiano de secância você tem uma ampliação, tanto para leste quanto para oeste. E aí o coeficiente pode ser de até 1,001. Tá? E aqui nós temos as distâncias onde você pode aplicar. Então você tem uma variação de 320 metros leste até 166 metros leste, o nosso coeficiente de redução varia de 1 a 1,001. E isso pode ser aplicado na hora de você fazer um cálculo de medição de distância, cálculo de área, né, para que você obtenha uma área mais aproximada da realidade. Aqui, um maior detalhamento dos sistemas de coordenadas UTM aplicado ao Brasil, né? Então nós temos aqui os fusos, tem o fuso 18, 19, 20, e eles começam do oeste e vão aumentando para leste. E nós temos de norte a sul, né, a utilização de letras para demonstrar as quadrículas desses fusos de coordenadas UTM. Então, aqui no Brasil a gente vai do fuso 18 até o fuso 25. Tá? Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos uma característica muito interessante, porque nós estamos no fuso 23, a nossa maior parte, mas um pedacinho do DF está no fuso 22. E isso causa, foi necessário criar um sistema de coordenada próprio para Brasília. A gente usa o sistema de coordenadas UTM, mas aproximadamente aqui, ó, nessa faixa entre o 3 e o 4, nós criamos aqui uma extensão do fuso 23 para facilitar o nosso sistema cartográfico do DF, que é dividido aqui em 244 quadrículas. Então é um bom exemplo de como é que a gente pode ir reprojetando a superfície terrestre e ir adequando. Aqui no DF a gente optou por fazer essas quadrículas, onde a gente adotou o fuso 23 como nosso fuso de referência, né? Meridiano central menos 45, e a gente estendeu ele a oeste, e toda folha apresenta o quê? Tem o coeficiente de redução para cada uma delas. Aqui nós temos um exemplo de uma folha mais detalhada, né? Então aqui nós temos a nossa folha de uma região aqui no DF, que a gente chama de Lago Oeste, onde você tem aqui a parte de siglas, tem aqui a referência de onde é que ela se encontra, ou seja, essa folha está nessa partezinha aqui do mapa,
tem curvas de nível, tem uma imagem fotoaérea por baixo, tem alguns detalhamentos de lotes, coisas do gênero, e a gente consegue fazer aqui, ó, o nosso coeficiente. Lembra que o nosso coeficiente ele era de K, variando dependendo do local, se for no meridiano central, que está bem longe de Brasília, imagina, aqui a gente está na borda do meridiano, né? Bem aqui, a gente está na borda do meridiano. Aqui nós temos um K de 1,0006, ou seja, a gente nem chegou ainda no 0001. Né? O 001 vai estar bem aqui na bordinha aqui, ó. E aí, para o fuso estendido, tem uma outra variação do coeficiente de redução. Aqui é mais para você poder entender algumas informações que podem vir em mapas e plantas, né? Onde é que a gente procura essa informação quando a gente recebe uma planta dessa, por exemplo, e que nos permite nos orientar melhor. No material de vocês vão ver essa questão da declinação magnética, né? Aqui, o meridiano central, menos 45. Tem informações de datum vertical e horizontal, né? Equidistante das curvas de nível, coeficiente de deformação. Então, tem várias informações que essas plantas apresentam. Nessa aula, a ideia era apresentar um pouco mais detalhada essa questão das coordenadas UTM, porque são os sistemas de coordenadas mais utilizados, né? Os sistemas de projeções mais utilizados no mundo inteiro, justamente porque a gente consegue trabalhar em escalas maiores, com maior detalhamento, do que em projeções equidistantes ou em coordenadas geográficas. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.